Olha a pergunta do Júnior. Doutora, tenho dificuldade de conversar com o meu namorado porque ele é muito rígido. Quando ele quer uma coisa, nada do que eu digo faz mudar de opinião. Como dá para ter um diálogo desta forma? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse programa Doutora Beth Esclarece. E a pergunta do Júnior ela é muito interessante porque ela nos faz pensar num tema da rigidez e da flexibilidade. Bom, uma boa comunicação subentende algum grau de abertura, né, gente? Quer dizer, se um diálogo, se uma pessoa não está aberta, não tem diálogo, não tem possibilidade de acordo algum. Então é bem difícil conviver com uma pessoa rígida. Vamos entender aqui as diferenças entre uma pessoa rígida e uma pessoa flexível. Lembrando, claro, dos vários tons de cinza, né? Entre o branco e o preto. Uma pessoa não é de um jeito só ou do outro, né? Isso é uma maneira meio polarizada de olhar as coisas. Mas só para a gente tornar claro os conceitos, vamos pensar assim, né? Quais são os comportamentos que mostram que uma pessoa está sendo rígida e quais comportamentos mostram que uma pessoa tem abertura. Então vamos lá. Uma pessoa rígida é aquela pessoa que resiste a mudar de opinião, de ponto de vista, resiste a mudar de crença. Então, às vezes, ela vê as coisas de uma maneira, é apresentada a ela uma outra maneira bem realista, bem racional, e ela não assume, não aceita, porque ela não quer mudar o seu ponto de vista. De um modo geral, ela tem um comportamento de uma resposta fixa, uma resposta sempre igual a situações. Então é uma pessoa que tem dificuldade de se adaptar a novos contextos, a novas pessoas, a novas situações. Geralmente não é uma pessoa colaborativa, ela se mostra mesmo com essa mente fechada, né, no relacionamento, e isso pode estar bastante ligado a transtornos mentais, especialmente transtornos de personalidade. Então, estudando os transtornos de personalidade, a gente nota que uma das características importantes para a maioria deles é a rigidez. Então, relacionar-se com uma pessoa que funciona dessa maneira significa vivenciar estresse, não é? Um atrás do outro, uma situação difícil atrás da outra, sem conseguir solucionar. Também a gente nota que uma pessoa dessa maneira tem baixa tolerância à frustração, de modo geral ela tem dificuldade de lidar com aquilo que não lhe agrada, ou que aquilo foi diferente do que ela previa, ou da sua expectativa. Está muito relacionado com negatividade, com angústia por falta de controle, porque uma pessoa mais rígida, geralmente ela quer controlar e nem sempre ela consegue. Se ela não consegue, ela tem uma certa dificuldade, ela se sente desconfortável com isso. E é muito difícil resolver problemas. Ela tem uma dificuldade grande de resolver problemas de maneira eficaz. Porque para resolver problemas, a gente precisa sair da caixinha, né? Como se diz na gíria. Ser criativo, abrir a mente, ver novas possibilidades. E uma pessoa que tem a mente muito fechada tem muita dificuldade de enxergar novas possibilidades para solucionar os problemas. Então, voltando no relacionamento afetivo, essa pessoa pode se mostrar como autoritária na relação por causa dessa situação dela impor o seu ponto de vista para o parceiro. Então, é super difícil negociar alguma coisa com ela quando ela não quer algo. E mesmo que ela faça um acordo e se ela não concorda, ela pode ter dificuldade de cumprir. Conflitos é o dia a dia com essa pessoa, o que provoca bastante mal-estar na relação, e especialmente conflitos não resolvidos, como eu disse antes. Muitas vezes o parceiro tende a se sentir rejeitado. Por quê? Porque ele não se sente escutado, ele não se sente validado nas suas opiniões ou na sua vontade. Então, às vezes ele sente que tem que fazer sempre a vontade do outro. E isso pode levar, claro, o relacionamento até para outros abusos e violência. Aí nós falamos então até agora da mente rígida. Vamos agora para o outro polo. Na realidade, o outro polo não é a mente flexível, o outro polo é a mente líquida. Como que é a mente líquida? É um conceito mais ou menos recente, daquela pessoa que não tem opinião. Sabe aquela pessoa que se parece, e as pessoas falam assim, nossa, ela não tem personalidade. Gente, não existe, todo mundo tem personalidade, tá? Mas dá a impressão que ela está despersonalizada, que ela não tem uma luz própria. Por quê? Porque ela não se posiciona, porque ela não é clara nas suas opiniões, porque ela não tem coragem de se colocar de maneira firme, consistente, num ponto de vista. Então, é importante a gente dizer aqui que na dependência emocional, muitas pessoas tendem
ou a essa mente rígida ou a essa mente líquida. É bem difícil encontrar uma pessoa dependente emocional que seja bastante flexível, a não ser, claro, que ela tenha feito um super trabalho consigo mesma. Agora, é claro, uma pessoa pode ser flexível em alguns ambientes e não ser em outros. Ela pode não ser flexível dentro do ambiente afetivo, né, da vida afetiva, e pode ser na vida profissional. Mas, de modo geral, como nós estamos falando aqui de estilo de personalidade, geralmente a pessoa que é mais rígida, ela tende a ser assim em todo lugar. E a mesma coisa a mente líquida. Então, a gente falou aqui dos dois polos, e o que é que está no meio, os outros tons de cinza aqui, então é justamente a possibilidade da flexibilidade. Quais são as características da flexibilidade? A pessoa escuta o outro com paciência, não fica interrompendo para se impor, né? Ela considera, ela para pensar. Então, quando eu falo que considera, ela realmente reflete a respeito daquilo que o outro colocou. Porque se o outro está colocando uma coisa nova, ela precisa de um certo tempo para pensar se aquilo faz sentido para ela. Ela usa o pensamento crítico, mas não é comandada pelo pensamento crítico. Ela usa assim, deixa eu pensar, refletir sobre isso, deixa eu usar meu senso crítico em relação a isto, para definir se isso é interessante ou não, esse caminho é bom ou não para mim. Ela respeita, ela realmente se mostra aberta, então com mente aberta para o outro. Ela é criativa, então às vezes ela pensa uma coisa, o outro diz uma outra ideia e ela já cria uma terceira. Então a gente pode juntar essa minha opinião com a sua e já vem uma terceira possibilidade. É uma pessoa que agrega valor, que tende a unir, tende a contribuir para o relacionamento ficar melhor. Então ela facilita o acordo, ela facilita a convivência. E é uma pessoa que tende a amadurecer, porque como ela está aberta, ela vai somando elementos na sua maneira de pensar, de vivenciar, de agir. Então ela tende a crescer em conhecimento e sabedoria. E além disso, gente, mente aberta ajuda a pessoa a se divertir mais e a brilhar como pessoa. Agora, a pergunta, do Júnior, como é que eu lido com uma pessoa rígida ou alguém que funciona dessa maneira? Bom, o que eu posso dizer para ele? Não é fácil mesmo, né? Mas é importante que ele se deixe conduzir pelo bom senso dele e não se deixar dominar pelo outro, porque esta é a tendência. A pessoa tende, como eu disse anteriormente, a pessoa que funciona de maneira rígida, ela tende a impor o seu ponto de vista. Então, é importante que o Júnior fique muito atento ao que faz sentido para ele e que seja coerente com o que é bom para ele. Não é que significa que ele vai abandonar a relação, mas pelo menos ele vai se colocando, se respeitando dentro desta relação. Então precisa trabalhar bastante a sua comunicação assertiva para fazer isto de maneira suave. Claro, ele precisa tentar negociar os acordos e persistir nessa negociação, não desistir. Porque a pessoa que age de maneira rígida, geralmente finca o pé numa situação, E aí é como se a outra não pudesse mais fazer nada, então a outra muitas vezes desiste. E é importante que não desista. Que assim, olha, isso aqui não está bem resolvido, olha, eu não estou confortável com isto, mas falando de uma maneira educada, de uma maneira suave. E enquanto o outro não aceitar de fazer um acordo, você faz o que é melhor para você, procurando não depender dele sempre que possível. São as perdas e consequências negativas que podem fazer alguém mudar o seu comportamento. Agindo assim, você o convida a flexibilizar e fazer acordos. Se você se submeter à vontade dele, ele não vai mudar, porque só terá vantagens em ser rígido. Então é importante que ela não gere conflitos e mais discussões. É importante sair desse caminho de degradar a relação. Então o que ela puder fazer para não degradar, melhor. Agora, se não houver acordo, se essa pessoa realmente estiver tão fechada que ela se impõe e se mostra tão autoritária na relação, me parece então que é preciso começar a repensar se esta relação é uma relação que vai ser feliz, que vai ser satisfatória para o Júnior e para você que me escuta. Geralmente a gente não pensa em sair do relacionamento uma primeira opção, mas se você nota que essa pessoa não está disponível para conviver numa parceria verdadeira, vale repensar. Espero então que eu tenha respondido a pergunta do Júnior e a sua. Se você gostou do vídeo, dê um like para ajudar esse canal a crescer, compartilhe com um monte de gente, porque essa dificuldade é muito comum entre as pessoas. Deixe seus comentários e se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, clicando no sininho para receber
receber as notificações. Deixe os seus comentários sobre esse assunto, se você percebeu que isso te toca de alguma maneira. E espero que você tenha uma ótima semana. Cuide muito bem de você. Tchau, tchau.